Olá para todo mundo que acompanha o nosso programa. Boas-vindas a mais uma investigação detalhada em nossas fontes originais. Eu confesso que eu tô com a energia lá no alto hoje. Ah, eu também. O material de hoje é fantástico. Sim, a nossa análise hoje vai explorar uma jornada que é, tipo, absolutamente fascinante. Nós vamos mergulhar nas páginas e memórias do livro The Story of My Boyhood and Youth. Que, traduzindo, seria algo como a história da minha infância e juventude, né? Do lendário naturalista John Muir. Exatamente. E nós vamos embarcar numa viagem monumental. A gente sai de uma infância na Escócia que foi marcada por uma rigidez brutal ali no século XIX e somos transportados de repente pro esplendor selvagem do meio oeste americano daquela mesma época. É uma mudança de cenário muito brusca. Muito. E o grande objetivo dessa nossa análise aprofundada de hoje é tentar entender essa transição que parece meio impossível. Sabe, como é que uma educação baseada em castigos físicos super severos, quando imersa no encanto do mundo natural, acabou forjando uma empatia tão profunda? E como essa justaposição extrema, né, acabou criando um entendimento totalmente inovador sobre a conexão entre os humanos e a natureza. Certo, então vamos desvendar isso. Para dar o pontapé inicial, eu acho bom a gente visualizar o cenário. Qual era a realidade palpável desse mundo inicial onde o autor cresceu lá na Escócia? O que é fascinante aqui é o contexto histórico e cultural implacável da época. Estamos falando de uma sociedade onde a disciplina infantil era indissociável da força bruta, sabe? Uhum, a psicologia infantil que a gente conhece hoje. Simplesmente não existia, era zero. E a visão sobre a natureza era igualmente utilitária. O mundo natural era visto sob duas lentes bem restritas. Ou era um recurso para explorar até não dar mais, ou era um inimigo. Exato, um inimigo perigoso a ser subjugado e domado. A mera sugestão de que humanos e animais poderiam ter, sei lá, alguma essência compartilhada, algum parentesco espiritual ou intelectual, isso beirava a heresia. O valor das coisas era medido só pela utilidade prática. E o texto ilustra essa dureza de um jeito muito gráfico, né, quando descreve os anos escolares do autor. Ele retrata o que a gente pode chamar de uma verdadeira escola da sobrevivência e da selvageria. Uma selva de pedra, praticamente. Fica muito evidente a obsessão que os meninos escoceses tinham por provar a força física. As memórias detalham aquelas brigas constantes num local chamado Daveltbury. Que funcionava basicamente como um campo de batalha não oficial para essas crianças. Sim, eles iam pra lá testar coragem. Mas o mais louco é que esses mesmos pequenos guerreiros que se orgulhavam dos machucados durante o dia eram dominados por um terror noturno paralisante. O contraste é enorme. Tem um relato longo sobre a lenda dos Dandy Doctors. As empregadas contavam histórias horríveis de figuras misteriosas de manto escuro vagando pelas ruas, usando emplastros para sufocar as crianças e roubar os corpos para dissecação lá em Edimburgo. Um retrato muito vívido do medo constante que permeava o imaginário infantil. O pânico não vinha só de lenda urbana, sabe? Era uma ferramenta institucionalizada. E fica assustador quando ele descreve a pedagogia da época. O texto relata a crença escocesa de que existia uma conexão fisiológica direta entre a pele e a memória. Como é que a fonte descreve essa dinâmica absurda? A lógica educacional deles operava sob a premissa de que a dor era o veículo para o conhecimento. Se o aluno errasse uma declinação do latim ou um versículo da Bíblia, a correção não era uma explicação. Era a irritação física da carne, né? Exato. A ideia era que a dor das chicotadas, ao inflamar a pele, meio que ia estimular a retenção da memória. O próprio autor narra como ele foi forçado a memorizar o Novo Testamento inteiro. Nossa, do primeiro ao último capítulo. Inteirinho, à base de surras. Era uma educação baseada puramente na submissão e no medo do castigo, que estava sempre iminente. E o que torna a leitura assim cativante é perceber que mesmo esmagados por esse sistema punitivo, os meninos instintivamente buscavam uma válvula de escape. A natureza. Sim, o texto mostra eles fugindo para os campos, para observar os ninhos das cotovias, os skylarks. Tem uma passagem linda, poética, onde eles deitam no prado, competindo para ver quem conseguia manter os olhos no pássaro enquanto ele subia cada vez mais alto, banhando os meninos com o canto. E como a gente interpreta isso, né? Esse contraste do menino que briga em Davelbray
e depois deita no campo para ouvir um passarinho. É quase uma vida dupla. É nesse ponto que a gente começa a ver as primeiras rachaduras na armadura que a sociedade tentava impor. A complexidade do desenvolvimento deles está toda aí. A mesma cultura que encorajava eles a atirar pedras em gatos para testar o mito das 9 vidas. Um ato de crueldade que ele relembra com muita culpa depois, inclusive. Sim, muita culpa. Essa mesma cultura não conseguia suprimir totalmente a empatia natural que estava brotando ali. O ambiente exigia insensibilidade, mas observar o mundo natural despertava compaixão. E essa compaixão fica inegável no episódio dos soldados. A memória relata o dia em que cavaleiros, aqueles famosos Scots Greys, decidiram roubar o ninho de um tordo bem na frente das crianças. Uma cena de partir o coração. Totalmente. Ele descreve o desespero absoluto dos pássaros-pais, gritando, voando em círculos, tentando inutilmente proteger os filhotes. E a reação dos meninos, aqueles moleques durões e briguentos, foi chorar copiosamente. Eles soluçaram de tristeza vendo a dor das aves. Esse evento é um marco no texto. Ele demonstra que a empatia já estava ali, resistindo à brutalidade em volta. O sofrimento daquelas aves quebrou a casca de indiferença que a escola tentava construir. E essa bagagem emocional dupla de resiliência forçada e uma sensibilidade latente é o que o jovem leva quando o cenário da vida dele muda drasticamente. O que nos leva ao grande ponto de virada, que é a promessa do novo mundo. A viagem para a América. Um dia comum termina com o pai chegando em casa e fazendo um anúncio que muda tudo. Ele diz simplesmente que as crianças não precisavam estudar as lições naquela noite, porque no dia seguinte eles iam partir para a América, para o Wisconsin. E imagina a festa. A fonte descreve um delírio instantâneo. Para eles, a América soava como um paraíso mágico impulsionado pelas histórias do pai sobre árvores que derramavam açúcar, que eram os maples, os bordos, e terras cheias de ouro. Mas essa expectativa fantástica contrasta duramente com a visão dos adultos, né? O avô dele, com a sabedoria de quem conhece a realidade, dá um aviso super sombrio antes da partida. Ah, sim, o aviso sobre o trabalho duro. Exato. Ele alerta que eles não iam encontrar só frescor da natureza e riqueza fácil. Ia ser um trabalho árduo de quebrar as costas, uma previsão que, bom, se confirmou de forma brutal. Mas que naquele momento não apagava a euforia deles. E aí a coisa fica realmente interessante quando eles chegam em Wisconsin. É relatado com um deslumbramento que salta das páginas. Ele usa uma metáfora brilhante descrevendo o alívio de abandonar as cinzas gramaticais da escola escocesa. Essa expressão é muito forte. O que ele quer dizer com essa expressão, antes de mergulhar no que ele chama de batismo no coração quente da natureza... É uma crítica muito profunda ao modelo educacional que ele deixou para trás. Cinzas representam algo que já foi consumido, algo morto, estéril. Para ele, decorar regra de gramática sob a ameaça do chicote não trazia nenhum calor intelectual. Era um conhecimento árido, né? Exatamente. Em oposição a isso, o batismo na natureza sugere um renascimento. A floresta de Wisconsin não era só um cenário, era uma sala de aula pulsante. Ele deixa de ser um receptáculo passivo de informação morta e vira um participante ativo. O ambiente ensinava pelo encantamento, pelo mistério, pela observação. E os momentos de descoberta dele são maravilhosos. O texto narra a primeira vez que ele viu o prado iluminado por vagalumes. Como não tinha isso na Escócia, a mente dele tentou racionalizar. Ele relata ter achado por um instante que o problema estava nos olhos dele. Ele achou que estava vendo estrelas de uma pancada na cabeça. Isso. Achou que aqueles pontos brilhantes pulsando como batimentos cardíacos eram faíscas de quando a gente bate a cabeça. E tinha a sinfonia noturna também. O chamado assustador do pássaro whippoorwill e o estrondo que as perdizes faziam com as asas que soavam como tambor no marto. Se a gente analisa esses encontros pensando no desenvolvimento de um naturalista, a gente percebe que a curiosidade genuína começou a substituir a dor como motor do aprendizado. Uma mudança de paradigma total. Total. O maravilhamento moldava a mente dele para questionar e respeitar. Não eram só aventuras de criança, eram as fundações da filosofia adulta dele. A ideia de que a humanidade é só uma pequena parte de uma comunidade ecológica imensa e interdependente. E essa noção de comunidade ecológica se cristaliza de um jeito muito forte na forma como ele passa a enxergar os animais de trabalho na fazenda, os que ele chama de companheiros mortais. Ele humaniza muito esses animais. Sim,
Trabalhar lado a lado com os animais de tração do amanhecer ao anoitecer mudou completamente a percepção das crianças. Eles pararam de ver cavalo e boi como máquina agrícola e começaram a reconhecer personalidades ali, memória, até intelecto. É que a intimidade forçada pelo isolamento da fronteira permitia essa observação, né? Quando a sobrevivência depende de uma parceria com o animal, as sutilezas deixam de ser folclore e viram fatos. E a fonte traz histórias específicas que ilustram essa capacidade de raciocínio. Uma das mais surpreendentes é a do boi Buck. O texto diz que os bois geralmente se machucavam tentando morder a casca dura das abóboras que eles recebiam de alimento. Mas o Buck tinha um método diferente. Totalmente diferente. Ele analisava a situação, ajoelhava deliberadamente, apoiava a testa com cuidado na abóbora e usava o peso maciço do próprio corpo para esmagar a casca sem machucar os dentes. É resolução de problemas pura. Ele avaliava a resistência da abóbora e aplicava conhecimento físico sobre o próprio peso para superar o obstáculo. Uma adaptação intelectual incrível para um animal de corte. E a relação emocional atingia níveis ainda mais profundos, como na história trágica da égua Nob. Ela é descrita como muito inteligente e afetuosa, capaz de brincar com os meninos. Teve um dia que ela mastigou e engoliu um camundongo inteiro que foi oferecido de brincadeira para ela. Imagina o choque dos meninos vendo isso. Pois é, mas o arco da Nob é desolador. Ela foi roubada por um nativo, desenvolveu um trauma severo, uma desconfiança crônica, e o fim dela é uma crítica bem contundente no texto. É uma parte muito pesada. O pai do autor forçou a Nob a puxar uma carroça pesada por uma distância imensa debaixo de um sol escaldante, e ele exauriu as forças do animal até ela morrer de pneumonia. Tudo porque o pai não podia se atrasar para uma reunião religiosa. O que o texto faz aí é escancarar a dissonância cognitiva da vida dos colonos, né? Obsessão religiosa e o senso de dever moral, ironicamente, cegavam o patriarca para o sofrimento da criatura que sustentava a família dele. Exato. Para o jovem, a morte da Nob não foi a perda de uma ferramenta, foi a perda de uma companheira. E isso gerou um ressentimento duradouro contra a hipocrisia de colocar ritual acima da compaixão pela vida. E essa discussão sobre hipocrisia e o valor da vida animal ganha contornos filosóficos muito fortes no episódio do cachorro da família, o Watch. Ele é um cão comunicativo. Logo que eles chegam na fazenda, ele protagoniza uma cena super cômica latindo confuso para um besouro gigante que caiu na tigela de leite dele. O primeiro encontro dele com a fauna local. Sim, mas o tom cômico desaparece quando o Watch começa a seguir os instintos e caçar as galinhas da propriedade. A punição imposta pelo pai foi implacável, a execução do cachorro. Como o autor adulto reflete sobre esse evento? Isso levanta uma questão importante, talvez um dos momentos de reflexão mais agudos do texto. E é bom a gente frisar que nossa intenção aqui não é debater escolhas alimentares ou práticas agrícolas de hoje, mas entender a evolução do pensamento dele. Claro, estamos apenas relatando o que está no material original. Sim, e ele usa a morte do Watch para expor uma ironia bem perturbadora. O cachorro foi executado por demonstrar um apetite por carne de galinha que era idêntico ao apetite dos humanos que o mataram. É um soco no estômago quando você pensa por esse lado. Para ele castigar com a morte um animal por seguir instintos que nós mesmos justificamos nas nossas mesas, era o ápice da arrogância especista. Foi uma lição brutal sobre como as regras humanas são aplicadas de forma arbitrária. Isso consolidou a missão dele de defender o direito de existir de todas as criaturas, independentemente da utilidade para o homem. E por falar em figura de autoridade impondo regra arbitrária, o tema da disciplina severa atravessou o Atlântico com a família. O pai não deixou a rigidez na Escócia. A vida na fronteira só deu novas metáforas para ele reforçar o medo. O ambiente selvagem virou ferramenta de terror. Perfeito. A fonte relata um momento em que eles estavam fazendo aquela tarefa exaustiva de queimar bustos secos para limpar a terra. Aí, aproveitando o cenário infernal das chamas no meio da noite, o pai obrigou os meninos a chegarem perto do calor escaldante para ilustrar os horrores do inferno. Ele comparava os galhos retorcidos no fogo com as almas de crianças desobedientes, né? Isso. É o uso psicológico da paisagem selvagem
para manter o controle. A natureza estava sendo manipulada pela figura paterna para representar a punição divina, mantendo aquela estrutura de terror dos ladrões de corpos na Escócia. Mas a gente começa a ver que esse domínio estava começando a ruir. Tem uma anedota super reveladora sobre a história do chicote. O autor, meio que de travessura, amarrou um chicote de couro no rabo do cachorro, que acabou fugindo e perdendo a ferramenta. A fúria do pai foi vulcânica e ele mandou o irmão mais velho, o David, ir até o bosque e cortar uma vara de castigo. E qual foi a reação do David? Olha, aqui a gente vê um ato brilhante de rebeldia silenciosa. O David, que também sofria na mão do pai, não volta com uma varinha flexível tradicional. Ele arrasta do bosque uma árvore inteira. Uma árvore, o carvalho jovem, com quase 3 metros de comprimento e espesso como um braço. Ele entregou aquele tronco para o pai sem dizer uma palavra. A mensagem era muito clara. Ele estava ridicularizando a desproporção da ira do pai. Eu imagino a cara do pai nessa hora. O choque foi tanto diante da petulância que o castigo foi suspenso. O patriarca precisou sair para comprar suprimentos e a punição foi esquecida. O ato do David mostra que a mente dele estava crescendo além da tirania doméstica. E essa libertação atinge o ápice absoluto no relato da lição de natação. O autor queria desesperadamente aprender a nadar. O conselho distante do pai foi: observa e imita os sapos. A primeira tentativa dele sozinho no lago foi um desastre. Ele afundou como uma pedra, sentiu o pânico de quase afogar e conseguiu voltar para a margem por um tris. E a reação dele a esse trauma é o que define quem ele ia se tornar. Sim. Porque, em vez de fugir da água, a vergonha da própria covardia foi muito mais intolerável que o medo da morte. O texto detalha ele pegando um barco secretamente, remando para o centro do lago e, no ato de pura vontade, mergulhando de cabeça nas águas profundas. Ele repetiu o mergulho exaustivas vezes, gritando: "Toma essa!" Esse não é só um relato sobre aprender a nadar. É a metáfora central da transformação dele. Ao gritar, "Toma essa!", ele não gritava para o lago, ele gritava para o próprio pânico. É arrepiante. É o momento exato em que a disciplina punitiva, que sempre vinha de fora, é internalizada como autodomínio e resiliência pura. Ele assumiu o controle. Essa capacidade de suprimir o pânico frente ao abismo foi o que permitiu que ele escalasse glaciares e andasse sozinho por montanhas décadas depois. E então, o que tudo isso significa? Toda essa capacidade de resiliência era um requisito básico para a vida diária, porque a fronteira do Wisconsin, como o avô previu, era implacável. A dura realidade da vida dos pioneiros. As memórias não romantizam o suor. Dias de 16 a 17 horas de trabalho cortando lenha e arando terra. Invernos com frio brutal, botas congelando como pedra e as frieiras torturantes nas mãos das crianças. E como se não bastasse, tinha tuberculose, né? Sim, o grande mal branco. Várias famílias de escoceses vigorosos que migraram, cheios de esperança, foram devastadas, enterrando parentes um a um, tentando domar a terra. Se conectarmos isso ao panorama geral, a natureza cobrava um preço altíssimo de quem tentava impor a vontade sobre ela. O índice de mortalidade mostrava que eles estavam inteiramente à mercê dos elementos. A fronteira não fazia distinção entre colono e vida selvagem. E a vida selvagem produzia espetáculos inacreditáveis. A fonte descreve os pombos passageiros, revoadas de milhões, talvez bilhões de aves que hoje estão extintas. Eles formavam um rio contínuo de asas que obscurecia o sol, criando eclipses que duravam dias. É uma escala de natureza que a gente não consegue nem conceber hoje. E no chão também tinha muita luta por sobrevivência. Tem a história hilária e intensa do gato da família, o Tom. Ele foi tentar investigar um pássaro silvestre ferido na cozinha, um mergulhão, achando que era presa fácil. Mas a ave, com aquele bico afiado como picareta, não teve medo e apunhalou o gato bem no meio dos olhos. O gato entrou em pânico e tentava escalar as paredes lisas da cozinha fugindo. Essa anedota quebra a ilusão do controle doméstico. O estado selvagem invadia o espaço humano. A natureza era vibrante, impiedosa e lutava agressivamente pela sobrevivência. E era uma magnitude que calava até as vozes mais autoritárias.
Apesar de toda a dureza, as compensações de beleza eram transcendentais. A fonte narra um maravilhamento dele vendo a aurora boreal no céu de inverno. As danças alegres, que eram de um esplendor tão grande que até o pai rigoroso, que via a beleza como distração pecaminosa do trabalho, parou tudo. Ele chamou a família para o frio, né? Sim, e olhando para o céu banhado de luz, ele declarou que aquilo só podia ser a roupa do próprio Senhor. Esse é um momento de síntese. A justa posição de tempestades que matavam colonos, a ferocidade de um pássaro e o espetáculo da aurora boreal cimentam a filosofia do autor. Fica claro que a Terra é um palco autônomo. A humanidade é só mais uma espécie debaixo do céu. Exato. Sujeita à mesma brutalidade do gelo e banhada pela mesma luz que toca as folhas de um carvalho. Que nos leva à relevância de tudo isso para quem nos ouve. No nosso mundo de sobrecarga de informações, trancados em ambientes fechados, essas memórias ressoam como um chamado. A jornada do Muir prova que o conhecimento verdadeiro não vem de decoreba ou tela luminosa, vem de observar profundamente o nosso redor e reconhecer a humanidade e o valor das outras criaturas. E eu queria deixar um pensamento provocativo final baseado no texto. Em certo ponto, analisando os fósseis, o autor menciona que vastas multidões de criaturas viveram e se divertiram no amor de Deus milhões de anos antes do homem ser criado. É uma constatação formidável. É monumental. E eu lanço a pergunta: se a natureza prosperou, teve propósito e se divertiu por eras antes de nós existirmos, como isso deve mudar a maneira arrogante com que a nossa sociedade avalia o que é útil ou inútil num pedaço de terra selvagem hoje? É um convite urgente à humildade ecológica que devolve o nosso verdadeiro tamanho. Bom, eu agradeço a companhia de todo mundo nesse nosso mergulho profundo de hoje. Explorar esses pilares da empatia na fronteira de Wisconsin foi simplesmente fascinante. Um abraço e até a nossa próxima descoberta.